Galera, que o Vasco tá numa situação periclitante, você já sabe, não precisa nem ficar chovendo no molhado aqui. Agora, a pior campanha da história dos pontos corridos na 10ª rodada, você sabia disso? Vamos mostrar pra você e o que o Vasco precisa fazer para sair dessa situação, que os vascaínos já estão muito preocupados com o novo rebaixamento. Dá uma olhada aí, Barbieri mantido no cargo. E agora, nos próximos 5 jogos, quantos pontos o Vasco deve fazer? Vai ter muitos jogos em casa, hein? Vamos lá. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Torcemos sem parar pelo Vascão, porque aqui é futebol carioca e a gente quer ver todos os times cariocas bem. Eu sei que se você não for vascaíno, você está torcendo mais pro Vasco se lascar mesmo, mas não é o caso aqui do canal, porque a gente quer os times cariocas todos fortes, como está acontecendo ali com o Botafogo na liderança, líder isolado, né? Desde o começo do campeonato. Também o Flamengo, que agora está numa crescente muito grande, está ali em terceiro, já no G4, enfim. Vamos falar do Vascão, porque é uma situação muito difícil e é a pior campanha das 10 primeiras rodadas da história do futebol brasileiro nos pontos corridos. Olha só, vou colocar aqui para você dar uma olhada. Olha que coisa absurda, meus amigos. O Vasco, desde 2003, nunca fez uma pontuação tão baixa. São apenas 6 pontos nesse campeonato. 6 pontos com 1 vitória e 3 empates. Olha lá, em 2003 fez 13 pontos. 2004, 10, 2005, 12, 2006, 13, 2007, 14, 2008, 14 também. 2008 foi o primeiro ano que o Vasco foi rebaixado. 2010, 10 pontos. 2011, 17. 2012, 23. 2013 foi quando o Vasco foi rebaixado pela segunda vez, 14 pontos. É mais do dobro, né, do que tem nessa atual edição. 2015, 9. Vamos falar sobre o campeonato de 2015. 2017, 15 pontos. 18, 13, 19, 9 pontos, igualou, né, ali 2015 como pior até então. 2020, 18 pontos, o Vasco começou aquele campeonato muito bem, teve até o meme, o Vasco é líder, o Vasco é líder. Enfim, depois acabou rebaixado e 2023, essa atual temporada, apenas 6 pontos, como eu falei, 20% de aproveitamento, 1 vitória e 3 empates, meus amigos. Realmente não é fácil, uma campanha terrível do Vasco. E aí a gente vai ver o porquê que isso aconteceu, né? Por que o Vasco teve e tá tendo essa dificuldade tão grande no ano de SAF, que a promessa era grande, né, de ter um time competitivo. O Vasco gastou 100 milhões aí de reais na primeira janela e agora a grande expectativa de quanto vai gastar, quem vai trazer para essa segunda janela que abre no dia 3 de julho. Olha só, meus amigos, é o seguinte, antes disso aqui, isso aqui é a campanha do Campeonato Brasileiro do primeiro turno de 2015. Que o Vasco ficou na lanterna, né? Tá lá. Mas antes da gente falar sobre isso, eu vou colocar aqui os próximos jogos do Vasco. O Vasco joga contra o Goiás, contra o Cuiabá, contra o Botafogo, contra o Cruzeiro e contra o América Mineiro fora, né? Contra Goiás, Cuiabá e Cruzeiro em casa, contra o Botafogo é fora no Newton Santos e contra o América Mineiro é fora lá no Independência. Vamos fazer uma projeção de quantos pontos o Vasco pode conquistar aqui, quantos pontos ele deve conquistar. Mas primeiro vamos falar sobre a campanha aqui do Vasco. Olha só, última e única vitória do Vasco no campeonato. Atlético Mineiro 1, Vasco 2 na estreia, uma campanha, né, uma vitória que surpreendeu a todos. O Atlético Mineiro até então considerado um dos favoritos, né, o título, e perdeu para o Vasco em casa. Depois o Vasco teve aquele começo muito bom, né, com o Palmeiras, fez 2-0 e cedeu o empate para o Palmeiras. Foi aí a segunda rodada que surpreendeu a todos, né? Todo mundo achou, o Vasco agora vai brigar lá por cima, vai todo mundo brigar, os cariocas todos, mera ilusão. Esses jogos aqui que o Vasco não poderia ter perdido de jeito nenhum, até o próprio Paulo Brax falou isso, né, na coletiva dele há 2 semanas. Olha lá, Vasco 0, Bahia 1 em casa, e aí depois o Vasco teve o empate com o Fluminense, que poderia ter perdido tranquilamente, né? Esse jogo aí até saiu no lucro o Vasco por ter empatado, foi muito, muito pressionado mesmo, não jogou para empatar, enfim. E aí depois a derrota para, eu já botei aqui do Bahia, né? Já passou aqui, o empate com o Fluminense, aqui ó, o empate com o Curitiba, que acabou sendo
resultado razoável também, e a derrota para o Santos. Esses dois resultados foram terríveis para o Vasco, né? As duas derrotas em casa, para Bahia e para Santos, times que estão ali também na parte de baixo da tabela. E, meus amigos, olha só, continuou com a derrota para o São Paulo por 4-2 no Morumbi, a derrota para o Fortaleza lá no Castelão por 2-0, a goleada que sofreu para o Flamengo, maior rival aí por 4-1, e a derrota de ontem, né, a derrota desse domingo, para o Internacional por 2-1, jogando um pouco melhor, mas também tomando 2 gols muito, muito precoces, né, 2 gols ali rapidamente. Então, desses aqui, realmente, talvez os únicos jogos que o Vasco deve lamentar de fato por ter perdido são esses aqui, né? Do Bahia e também do Santos, esses 2 jogos aqui. Agora, como eu falei aqui, ó, a tabela de 2015 terminou assim o primeiro turno de 2015, o Vasco com apenas 13 pontos. Eu não sei se consegue enxergar aí, acredito que sim, né? 13 pontos em 19 jogos. O Vasco hoje tem 6, né? Em 10 rodadas, que é um aproveitamento muito baixo, né, que você já sabe, que eu já falei, de apenas 20%. E agora vamos falar aqui sobre os jogos que o Vasco vai ter pela frente, que são esses aqui, ó. Vasco da Gama e Goiás, Vasco da Gama e Cuiabá. Aqui, meus amigos, tem que vencer e vencer, assim, não tem nem outra opção, não tem outra história. Aqui é vencer ou vencer, né? No Caldeirão de São Januário, que espero que jogue a favor do Vasco nesse momento tão difícil assim, que se houver pressão, se houver cobrança, que haja depois. E aí, enfim, aqui tem que contar com 6 pontos sem nenhuma dúvida. O Vasco tem 6, iria a 12. É o que a gente espera, né? Depois, vamos colocar aqui uma derrota pro Botafogo, que vem ganhando de todo mundo no Newton Santos, né? No famoso tapetinho lá do estádio Newton Santos, que foi inaugurado nesse início de Campeonato Brasileiro. Fez 19 gols em 10 jogos, não tomou um só, na verdade. Então é muito improvável que o Vasco consiga ali uma vitória. Assim, vamos colocar até um empate, é muito difícil pelo histórico. Então, vamos colocar aqui 2 vitórias contra Goiás e Cuiabá, um empate, uma derrota aqui contando, né, com o mais provável para o Botafogo, e depois uma vitória contra o Cruzeiro também em São Januário. Não é isso? A princípio marcado também para São Januário. E depois, meus amigos, pega o América Mineiro fora de casa, né? E aí a gente pode contar com um empate. O América Mineiro também não vem numa boa fase, né? Vem ali muito mal no Campeonato Brasileiro. Então a gente pode até colocar a classificação aqui rapidamente para ilustrar esse momento que está vivendo o América Mineiro, que também é um dos candidatos, né, um dos sérios candidatos ao rebaixamento. O América Mineiro está na zona de rebaixamento. Seria ou será um jogo de 6 pontos, né? Aliás, América Mineiro, que é na 15ª rodada, na última dessas rodadas, com 8 pontos. O Cuiabá tem 12 já, né? E o Goiás também tem 8, então o Vasco pega aí rivais diretos. E o Cruzeiro também não está tão distante assim, né? O Cruzeiro tem 14, claro, muito distante do momento do Vasco, mas a gente espera que o Vasco encare o Cruzeiro de uma forma já um pouco mais próxima, ainda mais se somar esses 6 pontos, né? O que vale no campeonato não tava indo, né? Enfim, vou colocar a tabela aqui para vocês. Peço perdão, não estava indo aqui. O Cuiabá com 12 pontos, não estava aparecendo na tela. O Cuiabá com 12 pontos, o Goiás com 8 pontos e o América Mineiro também com 8 pontos. Eu peço perdão aí por não estar na tela. Gente, é impressionante isso aí que eu tô falando para vocês, porque de fato o Vasco... Bom, um detalhe positivo aqui. Se o Vasco passar a ganhar os jogos, quem tá na parte de baixo da tabela vai alcançar alguém, né? A vantagem, digamos assim, a vantagem de estar lá embaixo. Se ganhar, se somar pontos, acaba alcançando alguém, porque a galera lá embaixo costuma perder muito mais do que ganhar, isso é óbvio, né? Então, até os que ganham vão subindo e alguém tem que perder para estar lá embaixo. Então, o Vasco precisa ganhar, isso é fato, isso aí ninguém discute, pelo menos os 2 próximos jogos. E se fechar desse jeito aí a 15ª rodada, vamos somar os pontos aqui, né, da forma que eu sugeri. Olha lá, se o Vasco jogar dessa forma aí, se você, torcedor vascaíno, você pode deixar nos comentários se assina essa minha proposta, né? O Vasco faria 12 pontos aqui não faria ponto, aqui faria mais 3 pontos, 15, e aqui mais um ponto, 16. O Vasco
iria a 16 pontos, né? Na 15ª rodada já subiria para mais de 33% de aproveitamento. Ainda é um aproveitamento muito ruim, mas muito melhor do que está agora. E aí você me diz o que você acha, se você acha que vale a pena, né? Que é suficiente. Lembrando que o Vasco da Gama em 2013 teve apenas 2015, perdão, teve apenas 13 pontos no primeiro turno. Então, com 16 na 15ª rodada, teria chance aí, pegaria depois o Atlético Paranaense em casa, enfim, né? Chances para fazer mais pontos. Beleza, antenado? É isso, é uma análise do momento aqui, uma situação muito periclitante, muito complicada do Vasco, terrível mesmo, mas a gente espera que isso se resolva o quanto antes mesmo, né? Que o Vasco consiga trazer reforço na janela, lembrando que a janela abre no dia 3 e que as coisas comecem a andar, porque tá complicado. E agora, uma coisa muito interessante aqui, né? Eu espero que o Barbieri mantido não seja demitido caso o Vasco não consiga uma vitória contra o Goiás, porque tem esse tempo de 10 dias para trabalhar, não é isso? É muito comum no futebol brasileiro isso. Aí tem uma janela, um tempo de intertemporada pro técnico que tá em uma fase com o clube comandar, treinar o time, e aí depois de um tempão ele perde a primeira uma ou duas partidas e acaba sendo demitido. Isso não é nem um pouco indicado. A gente espera que mesmo que o Barbieri, né, infelizmente, assim, venha a perder, é o que a gente não espera que aconteça, mas que ele seja mantido, que a diretoria do Vasco saiba o que está fazendo nessa permanência aí do Maurício Barbieri. Beleza, antenado? Tamo junto. Aquele abraço, antenados na jogada, torcemos sem parar. Se inscreva no canal, verifique a tua inscrição e apoie aqui a mídia independente mais imparcial do Brasil. Valeu, fui!